Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um encontro hoje. Hoje que é sexta-feira, né? Eu queria começar esse nosso bate-papo de hoje, pessoal, tratando de alguns esclarecimentos. Inicialmente, nós passamos aí esse período de adaptação, né? Em relação ao coronavírus. E toda essa situação, só um minutinho, por favor, só um minutinho. Então, pessoal, alguns esclarecimentos adicionais se fazem necessários. Vamos lá. Primeiro, essa semana nós nos adaptamos aí com algumas videoaulas e eu queria pontuar para vocês algumas situações pertinentes à minha parte na faculdade. Veja só, todo o material, todo o conteúdo que vocês precisam da matéria de forma integrada com o plano de ensino está sendo postado nos encontros, tá? Tanto material de leitura, como doutrina, tanto doutrina como slide em PDF, como material de leitura. Tudo isso está sendo colocado cronologicamente no plano de ensino de vocês. Então, assim, lá no AVA tem material completo para vocês estarem em dia com os estudos. Além do que, no último vídeo que nós publicamos, vídeo aula, tem um extenso tempo de vídeo aula com os slides, tá? Nós paramos na nossa última vídeo aula, nós paramos nos princípios administrativos brasileiros. Começamos a falar desses 5 princípios que estão aí na tela. E mais ainda, eu queria dizer para vocês também que a faculdade está fazendo umas alterações para facilitar o acompanhamento de vocês pelo sistema, tá? E essas mudanças vão fazer com que na próxima semana, a partir do dia 30, vocês passem a ter aulas online pelo Microsoft Teams, tá? O Microsoft Teams ele é um aplicativo que permite você entrar na aula do professor normalmente no horário. Detalhe, vai ser no horário da sua aula, tá? A coordenação ainda vai disparar os avisos para vocês, ok? Só para esclarecer isso aí, a coordenação vai disparar os avisos para vocês e cada professor entrará no seu horário dessa mesma forma, com PowerPoint, explicando, mas a vantagem vocês poderão interagir com os professores, vocês poderão falar com eles através do microfone, poderão, na hora, através do chat, estar mandando um textozinho do lado para que ele vá analisando, tirando as dúvidas e interagindo. É uma aula normal, a diferença é que vai ser através do Microsoft Teams, tá certo? Então, tudo certo? Então, vamos lá. Olha só. Na última aula nós falamos dos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, vimos esses 5 princípios, né? E aí nós vimos aqui a questão da administração direta e indireta, com as suas... cada um com seus entes responsáveis, aí, suas autarquias, fundações, empresas públicas, né? A sociedade de economia mista. Nós temos vários órgãos aí do poder da administração direta e indireta. Todas se sujeitam aos princípios constitucionais, ok? E aí nós vimos aí o princípio da supremacia, do interesse público, né? Que se sobrepõe sobre todos os princípios em relação à vontade ou individual, ou à vontade da pessoa como ser humano. Na verdade, o princípio da supremacia do interesse público ele se sobrepõe à vontade do ente, né, da pessoa que está lá gerindo lá aquele cargo. Seja prefeito, governador, presidente, ele não pode tomar decisões próprias que não estejam de acordo com a lei. O interesse é público, tá? Visto isso, a Constituição tem algumas
determinações que regem esses princípios para que seja cumprido exatamente essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E aí é interessante ver que a administração pública ela se baseia no princípio da legalidade. Então ela não pode fazer nada senão em virtude de lei ou de algum poder delegado pela Constituição Federal. Tranquilo? Vamos lá. E a gente fala aqui do princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Aqui você vê, por exemplo, o princípio da sujeição, né? Que é vedado, ou seja, é proibido ao administrador quaisquer atos que impliquem renúncia a direitos do poder público ou que injustificadamente onerem a sociedade. É lógico que isso aqui é uma situação que você tem que ficar de olho. Para você ver como isso opera, você tem que ficar de olho no princípio da legalidade, nos atos públicos em relação às determinações legislativas, as determinações do próprio Poder Executivo, as autorizações que são dadas pela Constituição, para que você não faça uma análise só superficial da coisa. Mas quando eles são vedados, é que são proibidos, ou seja, ele está sujeito a esses princípios, né? Ele não pode dispor de renúncia aos direitos do poder público sem que isso esteja legalmente constituído. Ok? E aí a gente diz aqui na aula que o seguinte: desse princípio, né, decorrem outros princípios que vão nortear a atividade da administração pública. Aí a gente vê legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Isso aqui na aula passada nós já até falamos, estamos só repetindo aqui para vocês, tá? Aqui, quando a gente fala do princípio da legalidade, você vê o seguinte: todo governo se sujeita ao princípio da legalidade por força da lei. O governo ele não pode tomar como base nenhum ato que não esteja devidamente regulamentado por lei. Então, o princípio da legalidade ele coloca aí, com base na lei, uma espécie de limite, né? Limite no poder público. Não é permitido fazer tudo o que se quer. É apenas o que a lei permite, né? Esse princípio ele tem uma função limitadora aí do poder do Estado, no sentido de atuação, tá? O Estado não pode tomar como base qualquer medida ou qualquer decisão, ou ainda qualquer ato que esteja fora do princípio da legalidade. É a base da atuação do Estado. E os governantes sabem disso, né? Tanto que existem aquele que nós já discutimos antes, nas aulas anteriores, dos freios e contrapesos, porque tanto no Executivo, quanto no Legislativo e quanto no Judiciário, o princípio da legalidade ele é norteador de toda a administração pública, seja ela direta, indireta, e dentro dos outros órgãos, dentro dos outros poderes, por exemplo, eles também se norteiam pelo princípio da legalidade. Então não é assim como se pensa de qualquer jeito. Mas isso é um limitador da atuação do Estado. Tanto quando a gente fala de atuação do Estado, nós também estendemos aí para os governadores e prefeitos também essa atuação, princípio da legalidade. E aqui na explicaçãozinha aqui nós trazemos aqui um recorte de L. Lopes Meireles, que ele diz o seguinte: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Claro, se eu tenho que me basear no princípio da legalidade, eu não posso tomar qualquer decisão pela minha vontade pessoal, senão assim não seria uma democracia, seria uma ditadura, né? Então, a liberdade pessoal não há vontade pessoal aqui, há sim princípios que norteiam a administração pública, tá? Aqui a gente vê isso aqui também, se você for buscar um pouco lá no direito tributário, por exemplo, você vai ver que a administração ela segue rigorosamente o princípio da legalidade, principalmente na parte de tributação. Só a título de exemplo. Para tributação você não pode sair tributando de qualquer jeito, segue o princípio da legalidade. Ou seja, não há impostos que não seja definido por lei.
nós vemos, por exemplo, só uma comparação aqui. Quando eu vou para o Código Civil e falo das empresas, do Código Civil, do direito comercial, do direito empresarial, você vê que o Código Civil permite que ao gestor privado, né, o gestor do sócio administrador de uma empresa, a eles são permitidos vários atos de gestão, atos da livre iniciativa, que não necessitam de interferência da lei, apenas limita quanto à questão do princípio do que é lícito e do que é lícito. Então, o administrador particular ele pode tomar decisões fundamentadas na lei, mas ele tem liberdade de atuação. Já o gestor público não. O gestor público ele deve seguir rigorosamente o amparo da lei. Ele não pode fazer nada fora da lei, como já dizia Rui Barbosa, né? Fora da lei não há salvação. Então, o gestor público ele deve se pautar no princípio da legalidade, estritamente. E aí nós também falamos do princípio da impessoalidade, né? Que a gente analisa sobre vários aspectos, sempre baseado, olha só, todos esses princípios que nós estamos falando, eles decorrem aí da supremacia do interesse público, né? Então você vê, por exemplo, que o princípio da impessoalidade, ele tem, como a administração pública tem como finalidade o interesse público, né? Onde o administrador público não pode usar do cargo para satisfazer ou privilegiar interesse de cunho particular ou de terceiros, né? Chamado aqui o princípio da finalidade. Então veja só, no uso da administração pública, no uso do cargo público, o administrador público não pode privilegiar interesse de cunho particular ou de terceiros, chamado princípio da finalidade. E aí você pode estudar esse princípio com mais aprofundamento, você pode buscar fundamentos nos dias atuais, no passado, no presente, e pode buscar situações em que você vê que se enquadra nesse princípio, tá? Princípio da impessoalidade. São vários aspectos. E são vários exemplos que você encontra também, ok? Então vamos lá. Outro aspecto aqui também que cita é que a administração pública não pode ser utilizada para a promoção do agente sobre sua realização administrativa. Tudo decorre da impessoalidade, do aspecto da legalidade. Ok? Vamos lá. Isso aqui tudo, pessoal, foi falado na aula passada. Nós estamos só recapitulando. Eu tenho aqui ainda, no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, a questão da publicidade, tá? Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso aqui é a questão da publicidade em relação ao princípio da impessoalidade. Ainda dentro do princípio da impessoalidade, a questão da publicidade dos atos, tá? E a impessoalidade também, nós podemos dizer que ela pode ser analisada pelo fato de que o ato, né, o ato em si tomado pelo gestor público, ele é atribuído ao órgão e à entidade estatal, e não ao agente que praticou. Então, por exemplo, os atos do prefeito, do governador, do presidente, os atos dos diretores de autarquia e tal, ele é um ato direcionado ao órgão ou à entidade estatal, e não ao agente, tá? Então, qualquer ato do presidente da República, a União responderá por esse ato, e lógico, dentro dos limites da legalidade, a quem couber responder por esse ato vai responder, mas inicialmente é a União. Então, por exemplo, quando eu vou entrar com uma ação tributária decorrente de uma situação causada pela União, eu vou entrar contra a União e não contra o agente que o praticou. E assim por diante, contra o governo estadual, contra o estado e contra o município. Continuando ainda no princípio dos princípios que norteiam a administração pública,
Nós temos aqui, por exemplo, o princípio da moralidade, né? Aqui é um princípio de cunho subjetivo, né? De cunho ético, que a administração pública deve se pautar em padrões éticos e prezar pela prevalência da moralidade pública, né? Boa-fé e probidade nos préstimos do serviço público, ou seja, probidade, boa-fé, prevalência da moralidade pública na prestação de serviço público, né? Aqui ele dá um exemplo aqui da questão da honestidade, que ele diz que a honestidade é um requisito que deve incorporar a atuação pública. Eu diria até mais para vocês, a honestidade ela decorre aí de princípios basilares, né, da formação do cidadão, né? Então, ser honesto aí deixa de ser um requisito para ser um princípio, né? Um princípio aí inerente ao ser humano, tá? Então, quanto à probidade, né? Ou seja, um homem probo, ok? Então, vamos em frente. E aí o princípio da publicidade, né? Que fala da transparência dos atos públicos, a administração pública facilitando o conhecimento das atividades administrativas, fiscalização e tal. Recentemente, eu acho que até que vocês podem verificar que teve com essa questão da pandemia, teve até um último decreto aí, uma última medida provisória, ou foi um decreto mesmo, não estou lembrado aqui no momento, que tratou da publicidade dos atos, né? Dos atos aí desse momento que passa a pandemia, para que sejam suprimidos, vamos dizer assim. Mas isso logo é temporário, isso aí não vai continuar não, isso aí logo depois volta para o status quo, não vai ter supressão de publicidade de atos, até porque isso aí está garantido pela Constituição e já votação pelo Senado e tudo mais, ok? Lógico, se você quer publicidade do ato, você também vai ser sujeitado também. Por exemplo, eu vou entrar aqui no site do governo estadual e vou consultar aqui o salário do governador. É lógico que quando eu faço isso, eu também me sujeito à publicidade. Por quê? Porque o meu nome deve ficar registrado lá. E qual a finalidade dessa consulta, né? Não é assim para todo mundo sair consultando de qualquer jeito. Eu vou deixar meu registro e saber qual a finalidade dessa consulta. A publicidade ela existe, mas existe também as finalidades. Por que você está entrando no perfil do governo e consultando os dados que lá estão? Se torna público, mas você deixa também seu registro e por que está fazendo isso. Tá? Ainda dentro do princípio que nós estávamos falando aqui da publicidade, né? Aqui no slide fala que existem casos de exceção, né? Que é o sigilo dos atos. Por exemplo, dentro do princípio da publicidade tem o sigilo dos atos. Então, nem tudo, tá? Se tiver dentro da legalidade, que é trazendo a finalidade do sigilo, os atos continuarão sendo sigilosos, tá? É uma questão de segurança nacional, por exemplo, a questão de sigilo das partes envolvidas. Você observa, por exemplo, que mesmo num processo administrativo, pode ter sigilo, como é o exemplo em relação ao patrimônio de empresas, em relação ao capital social, em relação aos sócios. Você não consegue ter acesso assim só entrando no banco de dados público para isso. Então, por exemplo, a administração pública faz licitação e ali aquelas empresas que participam da licitação, elas têm caráter público, então qualquer pessoa pode consultar essas empresas para saber quem está concorrendo e tudo mais. Depois disso, alguns atos podem ser colocados como sigilo, como, por exemplo, só um exemplo aqui, se a negociação das partes envolver terceiros que não estão autorizados a publicar o nome ou os atos na esfera pública. Só um exemplo. Aqui tem um princípio da eficiência, né, que ele foi incluído com a emenda constitucional de 1998, a emenda 19 de 98. Então ele era um princípio implícito e passou a ser explícito, ou seja, ele passou a fazer parte dos princípios da administração pública, né? Segundo Roberto Bordalo, ele diz o seguinte: o administrador deve agir da melhor maneira possível,
evitando gastos desnecessários no melhor e menor tempo possível, sem deixar de lado os demais princípios da administração pública. O princípio da eficiência, você pode até pensar assim, a gente tem isso pode acontecer, né? Em relação à eficiência que nós falamos aqui, é a eficiência da gestão pública, ou seja, como eu vou gerir a gestão pública para evitar desperdícios e devolver ao contribuinte, devolver à população de forma eficiente essa gestão. Ou seja, gastar menos, fazer mais, aplicar melhor os recursos públicos e, de certa forma, evitar aí os desperdícios, tá? Esse é o principal objetivo. Mas aí eu pergunto para você, mas eu posso estender o princípio da eficiência dentro da esfera pública na prestação de serviços ao cidadão? Posso. Por exemplo, você vai num hospital público e ali você está vendo, por exemplo, desperdícios do dinheiro público com alguns atos que não estão levando à eficiência, né? Aí você pode questionar, olha, essa gestão pública aqui não está eficiente, está havendo desperdício, poderia ser melhor aproveitada. Então essa é a finalidade, tá? E aí você pode ver no resultado, você pode buscar o resultado disso aí e levar para o dia a dia. Você consegue ver isso no dia a dia, tanto nos órgãos públicos como na esfera pública, atendimentos, hospitais, o próprio atendimento nos órgãos públicos, você consegue ver isso, ok? Qualquer dúvida podem mandar aí por e-mail que a gente vai tentando se conectar. E ainda alguns outros princípios, né, que decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o direito privado, sobre o interesse privado. Princípio da continuidade dos serviços públicos, princípio da motivação, princípio da autotutela, princípio da segurança jurídica, da razoabilidade. Então, pessoal, esses outros princípios decorrem dos princípios principais aí, né? E aí nós temos vários outros, segurança jurídica. Você vê, por exemplo, aí o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, continuidade dos serviços públicos. Você vê aí o princípio da continuidade dos serviços públicos. Nessa época de pandemia, por exemplo, você vai observar que os servidores públicos dos hospitais não param. Você vê que o serviço tem que continuar. Você vê que mesmo uma calamidade dessa, alguns serviços públicos são essenciais e devem continuar, não podem parar. Você vê, por exemplo, no caso de greve de transporte, que são serviços públicos, pelo menos uma parte da frota tem que continuar rodando. A questão do princípio da segurança jurídica, por exemplo, onde alguns atos, né, que trazem insegurança jurídica, o judiciário interfere e diretamente já age com prevenção, e outros princípios decorrentes de alguns atos. Então, é bem interessante você analisar sobre a ótica da prática e dos princípios, tá? E aí, saindo desses princípios, a gente, inclusive, pessoal, só para vocês complementarem esse estudo, dentro do material que está lá no AVA, tem bastante doutrina, tá? Dos princípios. Você pode complementar. E aproveitando para dizer que no nosso próximo encontro, que será ao vivo, né? Mesmo com o PowerPoint, mas vocês vão estar me ouvindo, a gente vai poder tirar algumas dúvidas. Vocês podem interagir. Ok? E aí nós vamos para os poderes administrativos. Dentro dessa parte dos poderes administrativos, a gente vai poder ver alguns poderes, tá? Veja só. Aqui nós falamos de princípios, agora vamos falar de poderes. Só para você ter uma ideia, os poderes administrativos, deixa eu ver aqui só um minutinho, poderes administrativos, nós temos aqui
o poder vinculado, né? O poder vinculado, ele é um poder que a administração tem de praticar atos administrativos com uma certa liberdade, né? Mas fixado pela lei, claro. Não é essa liberdade que você imagina que seja de qualquer jeito, né? Como é que funciona isso? Quando ele chama de poder vinculado, ele está amparado pela lei, a prática do ato já está ali definido pela lei, a lei fixa todos os atos do administrador, né? Então, veja, aqui ele dá um exemplo. No caso da aposentadoria compulsória, assim o servidor que atingir 70 anos de idade será aposentado compulsoriamente. Aqui é o exemplo, tá? Então, poder vinculado está fixado por lei os parâmetros, os passos do administrador. Quando aquele ato for preenchido, ele automaticamente se enquadra no ato que a lei determina. E assim ele atinge o objetivo. Aqui a gente fala no poder discricionário, né? Aqui eles falam de uma linguagem parecida com a linguagem do direito tributário, que é a administração dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar, ou seja, a oportunidade e conveniência da prática do ato discricionário, sempre dentro dos limites da lei, nada fora da lei. Remoção a pedido do servidor, exemplo aqui, ó, critério da administração, nomeação e exoneração de servidores dos cargos em comissão. O poder discricionário, quando a gente fala discricionário, é o poder que a administração tem uma certa liberdade, ou seja, ela tem liberdade de atuação dentro desses atos. Aí aqui ele dá o exemplo, né? Alguns atos que são discricionários. A gente fala também do poder disciplinar, né? Que decorre do poder hierárquico. A administração pública ela pode punir os servidores, aplicar sanções aos particulares vinculados a ela por meio de ato ou contrato, como é o caso das pessoas que são vinculadas aí por licitações ou contratos com a esfera pública. Tá? Então, o poder disciplinar, o exemplo é quando ele aplica sanções ao contratado pela inexecução total ou parcial dos contratos, dentro, lógico, do princípio da legalidade. Então, voltando aqui, o poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico, né? É uma prerrogativa que a administração tem de punir seus próprios servidores ou aplicar sanção aos particulares. E o poder hierárquico é uma prerrogativa conferida ao superior hierárquico de ordenar, coordenar, controlar e revisar atos dos subordinados, bem como o poder de delegar e avocar competências. No caso aqui do poder hierárquico, a gente observa toda vez que, quando você entra, por exemplo, eu vou entrar dentro de algum ato com mandado de segurança, né, com mandado de segurança para resolver uma demanda que foi um ato atribuído a um poder hierárquico. Você vai fazer o quê? Entrar com mandado de segurança contra um ato de um gestor, de uma autarquia, de uma fundação, de um órgão que tem o poder hierárquico para tomar que tem essa prerrogativa, né, de hierarquia para tomar aquele determinado ato. Aí aqui tem um exemplo, né? Quando o superior chama para si competência atribuída ao subordinado, aliás, por avocação, né? Por avocação é quando ele chama uma competência atribuída ao subordinado. E por delegação é quando confere a outrem atribuição originalmente competente ao que delega, né? Então, no caso do poder hierárquico, aqui nós temos duas situações. Prerrogativa conferida ao superior hierárquico de ordenar, ou seja, ordenar, coordenar, controlar e revisar atos do subordinado, bem como o poder de delegar e avocar competências. Então, o superior hierárquico ele pode delegar competências, avocar, que é quando o superior chama para si competência atribuída ao subordinado, ou delegar, quando ele atribui a outro, confere a outra atribuição originalmente competente ao que delega.
Então vamos dar um exemplo. O governo do estado, quando ele faz delegação de competência para as secretarias, ele delega os poderes para atribuição originalmente do estado, mas as secretarias é que executam. Então lá tem uma chefia direto que tem poder delegado para tomar os atos do executivo. Tá? E aí nós temos aqui o poder regulamentar, chamado de poder normativo, que confere ao chefe do poder executivo para editar atos normativos gerais e abstratos. Decretos, regulamentação de execução, entre outros. E o poder de polícia, que é o poder dos órgãos, né, do Estado, que é sujeito ao controle da administração pública, né, no caso de concessão de alvarás e licença de autorização, no caso aí vigilância sanitária, a vigilância sanitária, concessão de alvará de funcionamento, entre outros atos. Por exemplo, licença de operação de meio ambiente, quando a empresa se enquadra nesse caso. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, nós temos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Algumas empresas que operam dentro do contexto de proteção ao meio ambiente, elas precisam dessa licença de operação da Secretaria de Meio Ambiente do estado do Maranhão para funcionar. Tá? Outras empresas que atuam na esfera federal, elas precisam da licença de operação do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento para funcionar. Como é o caso dos matadores, por exemplo. Tá? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Isso aqui nós já falamos, são os poderes. Como eu falei, a maioria deles, vamos só passar direto. Então, poderes são esses, vamos para os atos. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Ok, vamos começar aqui com os atos administrativos. Estamos aí de volta. Então, veja só. Nós falamos aí de princípios, poderes e agora atos. Tá? Atos administrativos aqui é o conceito, tá? É um conceito aqui doutrinário. É toda manifestação unilateral, olha só, unilateral, de vontade da administração, tá? Da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Tá? Ou seja, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Observe que aqui o conceito, ele não fala do administrador público, ele fala da administração pública. Então, é o ato da administração pública, do ente estatal, e não da pessoa, do agente, não do agente, como nós já falamos. Tá? Quando ele fala assim, vamos dar alguns exemplos. Atos administrativos. Quando ele tem um ato unilateral que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, aqui dentro nós podemos ver alguns exemplos. Quando a administração pública expede, por exemplo, leis de parcelamentos, de anistia a débitos tributários, de quitação de débitos tributários em situações de prescrição, quando, por exemplo, quando o crédito tributário, débito tributário prescreveu, aí ele vai declarar o que? Extinto essa cobrança, ou então ele vai declarar aberta aí a questão de parcelamento para modificar a situação, para que os administrados possam usufruir do ato da administração pública. Aí dentro da parte tributária a gente pode falar em anistia, né, ou extinção do crédito tributário. Tem várias situações, tá? Vários atos, né? Quando ele fala que o ato corresponde a uma manifestação unilateral ou de quem esteja atuando em tal função, expedido no exercício da função administrativa, ou seja, é um ato da administração, né? É um ato jurídico, ou seja, é um ato público jurídico, né, com finalidade pública, não é privado, né?
E a vontade é sempre da administração pública, do ente que está lá, não é do agente, não é um ato do agente. Você tem que colocar sempre isso em mente, não é um ato do agente, é o ato da administração pública. Por isso que o agente se sujeita à lei. Tá? Aí aqui nós trazemos uma figurinha bem prática aqui dos requisitos dos atos administrativos. Então, por exemplo, a falta de qualquer um dos requisitos pode levar a invalidação, ilegalidade ou possibilidade de anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Tá? Por quê? Porque o Judiciário aqui fica de olho nessa questão da legalidade. Por isso que muitos atos administrativos são questionados no STF, por exemplo, quando é a esfera da União, ou no Estado, em termos aqui do Estado do Maranhão, município ou outros exemplos. Aí nós vamos ver aqui, por exemplo, competência, forma, objetivo, finalidade e motivo dos atos administrativos. E aqui a doutrina ela fala o seguinte: são requisitos do ato administrativo. Quais são esses requisitos? Eu tenho competência, nós estamos falando dos requisitos, tá? Os requisitos do ato administrativo. Se já a administração pública vai tomar um ato, vai tornar um ato público e vai expedir um ato. O que ele vai fazer? Competência. Ele tem que saber primeiro se ele é um agente competente para emitir esse ato, para produzir o ato. Tá? Esse agente tem competência para produzir o ato? Se esse agente não tiver competência para produzir o ato, ele não vai estar preenchendo o requisito de competência. Vamos dar um exemplo aqui. Eu preciso interferir. Vou colocar um exemplo mais claro. O Estado, falando aqui do Estado, o Estado do Maranhão, vamos dar um exemplo clássico aqui. O Estado do Maranhão precisa interferir na cobrança de IPTU. Eu pergunto para vocês, o Estado do Maranhão, ele tem essa competência como agente? Não. Por que ele não tem? Porque o agente competente é a Prefeitura de São Luís. Então, a Prefeitura de São Luís é que tem competência para produzir o ato em relação ao IPTU, e não o Estado do Maranhão. Esse é um exemplo. A finalidade. O ato deve ser sempre praticado com uma finalidade pública, sim. Se ele fizer qualquer coisa diferente disso, ele vai estar sendo incluído aí no crime de desvio de finalidade. Tá? E vai levar à invalidação do ato, porque ele está eivado de vícios ou de desvio de finalidade no caso público, do agente público. Tá? Esse desvio de finalidade, tem muitos exemplos aí terríveis disso aí, mas tranquilo. Pessoal, e a forma? Requisito. Um dos atos do requisito do ato administrativo é a forma. A formação do ato deve seguir as formalidades legais. Trata-se da maneira de exteriorização do ato, que pode ser por meio de editais, licitações, portarias, etc. Você vê, por exemplo, aqui, com essa pandemia, nós tivemos algumas medidas expedidas pelo poder público, né? Então, nós tivemos aí portarias de alguns órgãos, nós tivemos decretos pelo poder público, tudo isso de forma exteriorizada através de portarias, publicações. Eles publicam, o ato público só tem que ser publicado, né? Então, a forma, ou seja, a forma é a formalidade legal, como a lei determina que esse ato seja explicitado, tá? E aí nós temos aqui o motivo. O que é o motivo? Dentro dos requisitos, tá? O que é o motivo? Situação de fato que demanda a necessidade de propositura do ato, ou seja, que levou o agente a editar o ato. O motivo. Então, veja só. O governo do Maranhão decretou agora recente, vou dar um exemplo agora recente, tendo em vista a necessidade dos caminhoneiros de transportar mercadorias de necessidades básicas, prioritárias, como alimentos, medicamentos e outras coisas, os caminhoneiros reclamaram que não estavam encontrando nas BRs locais onde fizessem suas refeições, onde fizessem as paradas.
O que o governo do Maranhão fez? Determinou que os postos de gasolina, os restaurantes que fizessem parte desse contexto dos locais de parada dos caminhoneiros deveriam funcionar, mas evitando aglomerações, mas deveriam funcionar em prol dos caminhoneiros. Se fazia parte da parada, eles deveriam funcionar. Então esse ato tem um motivo que? De que os itens básicos devem circular, e se está circulando através de caminhões, o caminhoneiro precisa de assistência para que ele possa desenvolver o seu papel. Então tem um motivo, tem um fato maior, e por isso ele usou esse ato. Aqui é um exemplo bem prático, bem interessante. O outro requisito do ato administrativo é o objeto, né? O conteúdo do ato, as modificações que o mesmo busca alcançar. Constitui o efeito que o ato deve produzir. Conferir, um exemplo aqui, conferir um direito, extinguir uma relação. O objeto deve ser lícito, possível, certo e moral. Esse caso que eu dei o exemplo agora do decreto, preenche esse requisito do objeto aqui. Nós tínhamos um problema e foi preenchido o objeto. Tá ok? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida já sabem. Vamos tirar através dos canais aí. Lembrando sempre que a partir da próxima semana estaremos aí presencialmente online. Isso é boa, né? Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de portaria, tá? Só um exemplo de portaria que é o quê? Que é um ato, né? Um ato de um ente público, mas de um gestor público, né? Aí aqui vocês podem dar uma lidazinha, que é uma portaria, tem o exemplozinho aqui. Diretor-presidente do Instituto de Terras, tal. Então essa portaria ela diz quem é o agente, quem é o tipo de decreto, o que está sendo feito aqui, tá? Qual o ato que está sendo feito aqui, qual o ato. Então, ela preenche os requisitos da formalidade, formalidade, tá? E aqui nós temos os atributos, tá? Vejam só, aqui nós temos requisitos, tá? Requisitos. Aqui nós temos atributos, tá? Uma exceção, cobrança de multa, execução sem necessidade do Poder Judiciário, porque os atos do Poder Público eles podem tem autoexecutoriedade, tá? Tem meios diretos de coação, devidamente instituído por lei, claro. Tem os princípios da proporcionalidade. Pode usar força sem autorização judicial, como é o caso da interdição de estabelecimentos, por exemplo. Não precisa da ordem judicial para isso, tá? E execução direta ou imediata. Então, quais são os atributos de um ato administrativo? Presunção de legitimidade e veracidade, né? E aqui ele vai se permear pelo princípio da legalidade, veracidade do ato e a consonância com o ordenamento jurídico. Ou seja, tem que estar bem uniforme, bem casado, não pode ter violação, tá? Imperatividade, ou seja, o ato público, os atributos do ato público, eles são imperativos. Então, a determinação do governador em relação a essa pandemia, por exemplo, ela não só é imperativa, como ela é coercitiva. Quem não obedecer pode ter que obedecer à força, né? Por exemplo, aqui ele diz o seguinte, obrigação de cumprimento do ato. Pronto, imperatividade. Imperatividade. Então, o governador determinou o quê? Comércios varejistas que não estão protegidos pelo decreto devem ter suas atividades suspensas. Imperatividade. Tem que ser cumprido no ato. E de forma coercitiva, o ato administrativo pode ser imposto ao particular sem necessidade de sua concordância. Você não cumpriu, você foi contra a vontade do ato, você pode ser imposto de forma coercitiva. A gente viu o quê? Que o poder de polícia, né, não só pelo ato, mas como literalmente. A polícia militar ela pode fazer com que o ato seja cumprido se estiver sendo descumprido em determinada cidade, determinado local, tá? Pessoas fazendo, por exemplo, está proibido festa? Tá.
vai ter uma grande festa. O que a Polícia Militar faz? Pode não. O decreto está aqui, ó. Tem que ser cumprido. Vamos. Desmancha som, desmancha tudo. Não pode. E ainda pode prender algumas pessoas por descumprimento de ordem administrativa com poder de polícia, tá? Pode multar os organizadores e tudo mais. Autoexecutoriedade é a capacidade que a administração tem de editar e produzir seus próprios atos, né? Sem que seja necessário acionar o Poder Judiciário ou a intervenção de qualquer outro poder. Ou seja, os atos administrativos são autoexecutáveis, tá? Eles têm esse poder. E exigibilidade, ele obriga os destinatários a cumprir o ato. Então aqui, ó, quando eu falo de autoexecutoriedade e exigibilidade, eu posso entrar numa esfera seguinte. Existe um ato administrativo que está me obrigando a cumprir esse ato. Ele tem autoexecução. Mas tem alguma ilegalidade nesse ato e eu sou o ente que vou sofrer direto, o que eu faço? Busco o Poder Judiciário para que esse ato seja inibido a sua exigibilidade. Mas somente assim. Somente assim. Então, essa exigibilidade pode ser inibida com o Poder Judiciário, tá? Fora isso, não tem como. E aqui nós vamos ver, por exemplo, a classificação dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles podem ser classificados quanto ao seu regramento ou liberdade. Aí aqui nós vamos ter, nós até já vimos, né? Os atos vinculados, que é praticado de acordo com a vontade da lei. Ato vinculado é baseado na lei, tá? Lei e o ato estão intrinsecamente ligados. E a lei estabelece as condições. Já os discricionários, né? Os vinculados, lei. Discricionário tem uma certa liberdade do administrador para praticar. Ele tem uma liberdade de escolha de seu conteúdo, destinatário, conveniência, oportunidade e modo de execução. A gente observa aqui, por exemplo, o ato discricionário em relação à administração pública nos acordos bilaterais, acordos de livre comércio, entre outros, tá? Esses atos discricionários. E quanto ao destinatário? Nós temos atos gerais, ó, dirigidos à coletividade em geral, tá? Tem uma finalidade normativa, ou seja, imposição através da lei, que vai atingir uma determinada gama de pessoas, tá? De natureza erga omnes, claro, ou seja, para todos, tá? Aplicabilidade coletiva. E os atos individuais dirigidos à pessoa certa e determinada. Ele vai criar aqui o quê? Uma situação jurídica individual. Por gerar o quê? Direitos subjetivos, direitos individuais. Podem ser objeto de contestação por seu titular. Um exemplo, aplicação de penalidades e multas, tá? Esses atos eles podem ser contestados através de defesas administrativas, tá? Você pode ter isso de forma tranquila. Quanto ao alcance, né? Isso aqui nós estamos vendo, pessoal, em relação à classificação dos atos. Classificação quanto ao regramento, nós temos os vinculados e os discricionários. Quanto ao destinatário, nós temos os gerais e os individuais, tá? Quanto ao seu alcance, ou seja, quem é que o ato vai alcançar? Nós temos os atos internos, que ele vai ser praticado no âmbito interno da administração pública, né? Que ele vai incidir sobre quem? Sobre os órgãos e agentes. É o caso da descentralização do governo, por exemplo, que ele visa descentralizar a administração e criar secretarias e aí por diante. São atos internos. E o ato externo praticado o quê? No âmbito externo da administração, atingindo quem? Administrados e contratados. Aqui no caso ele fala que vale ressaltar que a obrigatoriedade destes atos somente começa a incidir após a sua publicação no Diário Oficial. Todo ato externo publica no Diário Oficial e a partir daí ele passa a ter validade. Ok? Quanto à sua formação, dentro do processo de elaboração aqui, nós temos atos simples, nasce por meio de quê? Ele nasce por meio da manifestação de vontade de um órgão ou agente. Um exemplo, as portarias, no caso das agências reguladoras, eles vão ter as resoluções e assim por diante.
tá? Aí nós temos o ato complexo, que ele nasce da manifestação de vontade de mais de um órgão ou agente administrativo, tá? Que é o caso de uma ação conjunta, por exemplo, para determinado ato que seja de interesse popular, mas que não parta só de um órgão ou de uma manifestação de vontade de um ente público. E o ato composto, ele nasce da manifestação de vontade de um órgão ou agente, mas depende de outra vontade que o ratifique, para produzir efeitos e tornar-se exequível, né? Então você vê, por exemplo, nós temos, eu vou dar um exemplo aqui dessa última portaria, os prazos processuais aqui do Maranhão, eles foram suspensos, né, no âmbito da Justiça do Trabalho, por exemplo, e o que eles fizeram? Eles fizeram uma portaria conjunta, né, de um poder com o colegiado. Então, o tribunal, as audiências foram suspensas, com uma portaria conjunta do órgão competente, né, que é o TST, e do TRT local. Então, essa portaria conjunta, isso foi antes do CNJ lançar sua portaria de suspensão dos prazos até 30 de abril. Então, ele emitiu uma portaria conjunta, ou seja, ele emitiu a portaria conjunta para evitar exatamente essa questão de ratificação. Como ele emite a portaria conjunta, o ato já é completo, tá? Evita essa questão de ratificação por outro órgão. E ainda nos atos administrativos, ele fala aqui que a administração pública pode revogar o ato administrativo, por quê? Por motivo de conveniência e oportunidade. Então, ele pode revogar seu próprio ato. Exemplo, aqui no estado do Maranhão, há um determinado tempo atrás, o governador determinou que a cobrança do IPVA fosse feita de forma coercitiva, ou seja, os carros eram parados em blitz, tivesse com o IPVA atrasado, eles iam para o pátio como se fosse uma busca e apreensão. Essa forma de cobrança estava errada, porque a Constituição fala que esses meios coercitivos não são válidos e por isso ele foi revogado esse ato. Depois de muita confusão, claro, né? Certo? Então, aqui nós vamos caminhando para a finalização da nossa aula. E aqui eu trouxe para vocês aqui um ciclo, né? Automação do ciclo de vida do ato administrativo. Aí você vai ver como é que funciona aqui o ato. Ó. Existe uma solicitação do ato administrativo, existe um formulário de preenchimento aqui para ser requisitado esse ato, existem as permissões, as orientações, as aprovações, publicação no Diário Oficial e a efetivação do ato. Ou seja, para que esse ato opere efeitos na vida privada, mesmo sendo ato público, ela passa por esse ciclo, né? Quem solicita? Nós temos várias vertentes, né? Preenchimento dos requisitos, autorizações aqui, as permissões, as orientações do ato, as aprovações por quem é aprovado e a publicação desse ato no Diário Oficial para que ele se torne efetivo. Tranquilo? Então, com isso nós finalizamos nossa aula de atos administrativos e, consequentemente, nosso próximo encontro será online para que todos possam compartilhar aí suas dúvidas, mas eu quero deixar também uma observação. Nossas aulas até aqui estão seguindo o cronograma corretamente do plano de aula, tá? Inclusive, eu estou seguindo o cronograma até melhor, estou seguindo o cronograma da doutrina. Se você pegar um livro doutrinário, você vai ver que o meu cronograma está seguindo a doutrina. Então, até aqui nós tratamos de atos administrativos. Tranquilo? Então, muito obrigado e até a próxima semana.